faz? Eu vou apresentar primeiro a relação do sujeito, do mundo e da obra, e aí depois a gente vê como que poderia analisar a obra, tá? Então, primeiro de tudo, vamos ver quem é o Castro Alves. Castro Alves é esse senhor bem aqui, ó. Pode não parecer, mas Castro Alves, na época dele, era bastante pegador, viu? Digamos assim, valorizado enquanto sujeito. E aí, o que você achou do... Senta. Tô trocando de sapato. E aí, o que você achou do Castro Alves? Chavozinho, né? Não, solta a voz, chavozinho, né? Bigodinho, tá? Galã. Ei, ele fazia direito na faculdade do Maranhão. E ele era rodeado de mocinhas. Ele escrevia poemas para as mocinhas, tá? Ele era saidinho esse rapaz aqui, tá? Bom. O que eu acho válido de a gente estudar sobre ele. Ó, foi um poeta brasileiro representante da terceira geração romântica. Isso aqui é importante, ó. A geração de que ele fez parte. Por que aqui não vai? Aqui, ó. Nós também poderíamos chamá-lo como o poeta dos escravizados. Expressou na sua poesia indignação aos graves problemas sociais do seu tempo. É patrono da cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Ó, demonstrou vocação apaixonada e precoce pela poesia. Isso aqui é um fato triste, né? Ó, em 1859 perdeu sua mãe e com 13 anos recitou sua primeira poesia em público em uma festa. Como você pode perceber, ele era dado às festas, né? E participava sempre das festas promovendo poesias. E era assim que ele era galanteado, tá? Sério, gente, ele era muito pegador. Sério, você precisa ver os textos que ele escrevia às mulheres de que ele gostou, né? Pode ir lá. Olha lá, Castro Alves é a maior figura do romantismo. Desenvolveu uma poesia sensível, isso aqui é importantíssimo, ó. Poesia sensível aos problemas sociais de seu tempo e defendeu as grandes causas da liberdade e da justiça. Ou seja, o Castro Alves era um abolicionista, tá? Isso aí valeria a pena até a gente anotar, ó. Abolicionista. Denunciou a crueldade da escravidão, clamou pela liberdade. Deu aí o romantismo um sentido mais social. E a gente fala que ele é o poeta dos escravizados, né? Realmente o Castro Alves era uma graça. Bom, aí o que eu acho de a gente perceber com relação ao mundo, né? Algumas revoluções eu acho que promoveram o estado de espírito em que o Castro Alves se encontrava. E aí eu separei algumas que eu acho que foram importantes para a gente ter um processo de revolução no Brasil. O período regencial, o que foi o período regencial? O Brasil viveu um período em que a gente teve governos provisórios, e nesses governos provisórios a gente teve algumas revoltas, a cabanagem, a balaiada, a sabinado, e essas revoltas, elas eram majoritariamente disputas econômicas e políticas em seus respectivos lugares, tá? Depois, a Revolução Liberal de 1842, que foi uma revolução entre os liberais e os conservadores. Alguns queriam que o imperador fosse deposto, os campos que a gente considerava um pouco mais progressista. Nesse caso, o liberal era uma parte mais progressista, e a gente queria os conservadores que mantivessem o poder do imperador ou do império durante a nossa desenvolvimento de sociedade. O café e a escravidão. O Castro Alves pertenceu a um período em que a escravidão vigorava no Brasil e foi um grande lutador abolicionista, no sentido de que fez bastante coisas para que a gente pudesse ter um avanço no que diz respeito à liberdade. Foi uma pessoa importante, né? Bom, algumas coisas do mundo. A imigração, o Brasil começa a receber um grande número, especialmente de italianos. A mão de obra do Brasil escravagista vai cair no final de 88 e você precisa de outras mãos de obra. Quem é que vem? Em vez de você dar terra, dar dinheiro, dar espaço para o negro escravizado, você faz o quê? Chama os imigrantes para que eles venham povoar o Brasil e desenvolver a origem europeia.
Guerra do Paraguai, motivada por terra. O Brasil praticamente massacrou todos os homens do Paraguai. E, por fim, a abolição da escravatura que aconteceu. Bom, aí eu acho que agora a gente entra na parte que é mais importante, tá? O que eu penso que seja útil que a gente faça? Eu acho que é útil que a gente faça o seguinte: eu prefiro ler todo o texto, depois eu prefiro comentar os versos e as estrofes, porque eu acho que fica melhor, tá? O texto, ele tem 7 sílabas poéticas em todos os versos, ou seja, você vai ver uma regularidade rítmica no momento de você desenvolver a sua atividade. E aí, a estrutura fica bem assim, ó. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto o braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar corre-lhe em pranto saudade do seu torrão. Lá na úmida senzala, isso aqui é uma estrutura do local. Por quê? Porque a senzala e sentado na estreita sala dão um sentido pra gente de um determinado ambiente, ó. Local onde esse escravizado se encontra. Junto o braseiro no chão, entoa o escravo seu canto. Ô, Gracinhas, o que é entoa? Cantar. Então o que o escravizado está fazendo? Ele está cantando. Entoa o escravo seu canto, e ao cantar corre-lhe prantos. O terceiro A, o segundo A, o que é pranto? Choro. Saudade do seu torrão. O segundo A, o que é torrão? Uma casa. O que está acontecendo aqui então? Você tem um negro escravizado em uma senzala. Essa senzala você tem como se fosse uma lareira, e essa mulher vai começar a cantar e vai começar a chorar. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não a escutar. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava. Nos olhos do filho crava é colocar os olhos no filho, né? Que tem no colo a embalar. Ô, Gracinhas, o que é embalar? O que é embalar? Aquela posição de ninar, sabe? Quando você coloca o menino no braço, o neném fica embalando. Esse movimento aqui, ó, é o movimento de embalar a criança, tá? E a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não a escutar. Por que será, você acha, que ela está escondendo o filho dela? Hein, Gracinhas? Por que você acha que ela está escondendo o filho dela? Para o filho dela não chorar? Não somente. Minha terra é lá bem longe. Qual é a terra dela? Minha terra é lá bem longe. É que terra, segundo A? A África. Das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita. Quem é esta terra? O Brasil. Mas a outra eu quero bem. Quem é a outra? A África. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda areia. Ninguém sabe como é belo ver de longe a papaceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Quando a gente fala que dá vontade de pensar, a gente vai entender isso aqui como uma fuga romântica. O que é uma fuga romântica? Pensa comigo. Vamos supor que você está na aula. Aí você pensa assim, essa aula de texto está muito chata, velho. Caraca, o professor está falando. Que aula chata, mané. Aí você fala assim, que aula chata. Aí do nada você começa a pensar no Gabriel Barbosa jogando pelo Cruzeiro e fazendo gol no Flamengo. O que é isso? Uma fuga da sala, um pesadelo. Eu concordo. O que é isso? Uma fuga da sala de aula. Você deixa o seu momento presente conscientemente para viver outro problema que não te diz respeito. É a mesma coisa aqui. Ela está em um ambiente de escravização, o filho dela está escravizado, o filho dela pode sair a qualquer momento, porque podem tirar o filho dela, e ela começa a fazer o quê? Começa a pensar na África, beleza? Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro, a gente lá não se vende, como aqui só por dinheiro. Bom, todos dançam no terreiro é uma cultura africana, né? Uma religiosidade aí, religiosidade.
A gente lá não se vende como aqui só por dinheiro. Ô, segundo A, que sistema é esse aqui que a gente está falando que as pessoas vendem umas às outras por dinheiro? Escravidão. Bom, olha a estrutura. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar. E a escrava acabou o seu canto, para não acordar com pranto o seu filhinho a sonhar. Quando ela fala que o fogo da chaminé estava a apagar, é também o sonho da África que apagou, né? Porque não foi só o filho dela. Não foi só o filho dela que estava sofrendo um processo Vem. Bom, a escrava acabou o seu canto para não acordar com pranto o seu filhinho a sonhar. O filho estava dormindo, por quê? Porque o filho é um recém-nascido. Agora vem a parte que eu julgo mais triste, ó. O escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes de o sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. Ou seja, o escravizado precisava trabalhar, e se ele chegasse atrasado no trabalho, o que aconteceria com ele? Ele apanharia. Bom, eu acho que essa parte, que é a estrutura final do texto, é mais triste, ó. E a cativa desgraçada deita seu filho calada, e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancá-lo. Então você veja, qual é o problema que a gente tem aqui? Primeiro, a mulher está sendo escravizada, o filho é escravizado, o filho é recém-nascido, o dono do escravizado poderia vir a qualquer momento e fazer o quê? Retirar o filho dessa mulher. Por que a gente fala que essa canção ela é uma canção do africano? A senhorita não está num lugar muito adequado para se sentar, né? Ou seja, a gente tratava no Brasil o negro como um escravizado e ele não tinha direito nenhum. Imagina que hoje você vai chegar para uma mãe que está amamentando o filho e você vai retirar-lhe o filho dela. Isso é cabível na nossa imaginação hoje? Isso é possível na nossa imaginação? Então por que se chama canção do africano? Canção porque o texto ele é construído em 7 sílabas poéticas ou em heptassílabo. Canção porque ela está cantando um sofrimento. Qual é o sofrimento que ela canta? É um sofrimento duplo. O sofrimento de não estar mais na África com a sua liberdade, com a sua família. E 2, o sofrimento de poder ter a qualquer momento o seu filho arrancado dos seus braços, que para mim é o pior dos problemas. Então quando a gente pensa no Canção do Africano, você já percebe que a gente já começa a fazer algumas críticas que são mais pertinentes. Porque quando a gente está aqui no romantismo, o que a gente explora bastante? A gente explora o nosso sentimento, a gente explora a nossa paixão, a gente explora a nossa individualidade enquanto ser humano. Agora, o que a gente já começa a perceber com base nesse texto? Uma crítica social que começa a atingir a maior parte dos brasileiros à época, que era a escravidão. Então, essa obra eu acho muito importante para que a gente consiga desenvolver uma estrutura e uma consciência literária acerca dos problemas pelos quais passou o Brasil ao longo da sua Constituição. Beleza, ô terceiro A? Eu não acho que esse texto seja um texto muito difícil, tá? Pelo contrário, na verdade, eu acho que esse texto ele é um texto fácil. Na aula que vem, o que a gente vai fazer? Na aula que vem, a gente vai fazer a classificação dessas rimas, ó. Porque as rimas, elas têm uma classificação formal, né? E nós precisamos fazê-la. Beleza, segundo A?